Oi, tudo bem com vocês? Vocês estão lembrados daquele episódio do Chaves, do Homem Invisível, que não existia homem invisível nenhum, e que era uma tinta que deixava o homem invisível, e depois eles inventaram, eles não, a Chiquinha inventou lá uma coisa, uma mistura, uma bebida horrorosa que deixava invisível? Pois é, parece bobagem, né? Episódio de comédia pastelão. Mas nos anos 90 teve um homem que acreditou que poderia ficar invisível com um suco de limão. Esse homem, gente, assaltou um banco, crente que estava invisível. É uma história bizarra, muito engraçada, gente. Bora pro vídeo. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha e ative o sininho de notificações que é para você saber quando que tem vídeo novo. Meu nome é Maria Cláudia, este é o canal que eu que a gente se vira. E nós estamos com quem? Com o Soluço. Nem o Soluço acredita numa história absurda dessa. Essa história é tão absurda. É tão absurdo que eu fui procurar pra ver se era verdade. Quando eu recebi, um amigo meu mandou um shorts contando essa história. Eu falei, nossa, isso só pode ser mentira, não é possível. Eu fui procurar, falei, não, não é verdade isso, não é possível. E é verdade, gente, a tal história é verdade. Eu fiquei assim, passada. Como que pode alguém chegar a esse nível de acreditar que ficaria então invisível? Em 1995, MacArthur Wheeler passou suco de limão no rosto e assaltou 2 bancos em Pittsburgh, nos Estados Unidos, acreditando que isso o tornaria invisível para as câmeras de segurança. Ele foi preso logo depois e, ainda por cima, ficou surpreso ao descobrir que seu plano não funcionou. Ele disse que tinha feito um teste com uma câmera Polaroid antes do crime. Mas a polícia acredita que ele pode ter se enganado com os resultados. Então, Uau! eu fico imaginando a cara dos policiais dele contando. Não, gente, sabe o que é? Eu fiz o teste em casa com suco de limão. E quando a foto saiu, eu tava invisível, minha cara tava invisível, então funcionou. Como é que vocês estão me vendo? Essa foi, assim, o fim da picada, né, Sonuço? Nem você faria um negócio desses, né? Balaclava, máscara, peruca, nada disso passou pela cabeça dele, né? Porque ele achou que realmente poderia ter ficado invisível. Então, assim, pra que usar esses itens tradicionais de assaltantes, né? Então, ele foi cumprir a sua missão criminosa, né? Então, o norte-americano MacArthur saiu para roubar 2 bancos de São Petersburgo, convencido de que a sua estratégia inusitada iria funcionar. Passou então o suco de limão na cara toda, achando que isso realmente deixaria ele invisível diante das câmeras de segurança. Segundo o sargento Wally Long, que trabalhou na ocorrência, eu imagino ele contando essa história depois, falando: olha, seu sargento, você tá precisando beber menos, tá bebendo demais, ele tá inventando história já. O sargento Wally Long, ele contou que ficou incrédulo com o Wally Wheeler. Que o Wheeler, ele ficou assim, mas eu usei suco. Ele teria dito assim, espantoso, mas eu usei o suco, como que vocês me viram? O assaltante, ele estava piamente acreditando naquilo de que o suco, sim, teria deixado ele invisível diante das câmeras. Né? Que isso teria um efeito semelhante a usar suco para tentar fazer tinta invisível, para fazer tinta invisível em papel. Relatou que chegou a fazer um teste, sim, em casa, preparou o suco de limão, passou no rosto todo, usou a Polaroid para
fotografar e quando a foto saiu, ele estava sem rosto na foto. A polícia diz que o teste que Wheeler acreditava ter feito com sucesso pode ter sido fruto de um filme estragado, má utilização da câmera ou alguma mudança do posicionamento, até mesmo a câmera que podia ter estragado mesmo. Essa história chamou a atenção de dois pesquisadores, Justin Kruger e David Dunning, que estudaram o fenômeno de pessoas que superestimam as suas próprias habilidades. Eles chamam isso de efeito Dunning-Kruger, que significa que pessoas incompetentes não conseguem perceber que são incompetentes. No caso de Wheeler, sua confiança em sua tática inusitada de disfarce foi um exemplo extremo do efeito Dunning-Kruger, já que, embora sua escolha de disfarce tenha sido claramente ineficaz, ele ainda estava convencido de que funcionaria. Funcionou, seu Lúcio? Mas não funcionou, não. Não funciona, não. De acordo com o portal de notícias da UOL, os especialistas concluíram que as pessoas que apresentam piores resultados em testes de habilidades relacionados a humor, gramática e lógica tendiam a superestimar suas performances e habilidades. Esse estudo ficou conhecido então como o efeito Dunning-Kruger. E aí, será que você de vez em quando não sofre esse efeito de Dunning-Kruger? Será que sim? Será que não? No caso de Wheeler, a sua confiança em sua tática inusitada de disfarce foi um exemplo extremo. Então, assim, tem pequenos exemplos e tem o extremo. Então, assim, você pega o gráfico e joga lá em cima. Já que, embora sua escolha de disfarce tenha sido claramente ineficaz, ele ainda estava convencido de que funcionaria. Ele só não estava apenas convencido de que funcionaria, como ele discutiu com os policiais que ele estava incrédulo de que os policiais viram o rosto dele nas imagens de segurança. Ele não estava acreditando. É como se ele confrontou os policiais. Poxa, como que vocês viram meu rosto? Eu passei suco de limão lá, vocês não viram meu rosto lá. O efeito Dunning-Kruger é um fenômeno psicológico que faz com que pessoas que têm pouco conhecimento sobre um assunto superestimem sua habilidade, enquanto as pessoas que têm muito conhecimento, elas subestimam sua própria capacidade. A pessoa que tem muito conhecimento sobre determinado assunto, quanto mais conhecimento ela tem, mais noção ela sabe que ela não sabe tanto. Então ela subestima o seu conhecimento, porque ela sabe que tem muito mais a aprender. E a pessoa que tem pouquíssimo conhecimento, ela acha que sabe tudo. Aí tem aquela prepotência, aquela arrogância de achar que sabe tudo e tem assim aquela superestima tudo o que fala, o que diz, o que pensa e só fala besteira. E o que isso significa? A gente vê muito na internet hoje em dia. Isso significa que pessoas incompetentes não conseguem conhecer a sua própria incompetência e que as pessoas competentes não conseguem reconhecer a sua própria competência. Esse efeito foi descoberto pelos psicólogos Dunning e Justin Kruger, que realizaram esse experimento com voluntários que responderam várias perguntas de lógica, gramática e humor. Está escorregando, filho, isso. Está escorregando. Eles pediram para que os voluntários avaliassem seu próprio desempenho e comparassem com o próprio desempenho, comparassem com outros. Os resultados mostraram que os voluntários que tiveram o pior desempenho foram os que mais superestimaram. E os que tiveram o melhor desempenho foram os que mais se subestimaram. O zoeiro lá fora, seu moço. O efeito Dunning-Kruger pode ter várias consequências negativas,
como a tomada de decisões ruins, a falta de conhecimento, a falta de reconhecimento dos próprios erros, a resistência ao aprendizado, a arrogância e a intolerância. Para evitar esse comportamento, para evitar esse efeito, soluço. É importante buscar feedbacks honestos, reconhecer as próprias limitações, valorizar o conhecimento dos outros e estar disposto a aprender coisas novas. Só você quer fazer as fofocas dele lá fora. Aí agora os cachorros vão ficar lá latindo, fofocando. Depois que eu vi essa reportagem do Danny Kruger, do efeito Danny Kruger, do que eu me lembrei? Da pandemia, do negacionismo, das vacinas. Eu falei, caramba, nós vivemos isso em 2020. E aí eu peguei e fui buscar relacionar o efeito Danny Kruger com o negacionismo, especialmente contra as vacinas. Porque o negacionismo é a recusa em aceitar fatos ou evidências científicas que contradizem as próprias crenças ou ideologias. Algumas pessoas que negam a eficácia ou a segurança das vacinas podem estar sofrendo do efeito Dunning-Kruger, pois elas acreditam saber mais do que especialistas em saúde e imunologia sem ter o conhecimento adequado sobre o assunto. Ou seja, são pessoas que nunca estudaram sobre o assunto, que ficam no sofá, na cama, vendo um monte de vídeo de baboseira na internet e não são especialistas de nada e fica espalhando fake news. São pessoas que não têm conhecimento nenhum e que se acham. O efeito Dunning-Kruger pode levar as pessoas a ignorar as fontes confiáveis de informação, como os órgãos de saúde pública, as organizações internacionais e os estudos científicos, e se basearem em fontes duvidosas, como as redes sociais, os sites sensacionalistas e as teorias de conspiração. Isso pode gerar uma falsa sensação de confiança e uma resistência ao aprendizado que dificultam a mudança de opinião, mesmo diante de provas irrefutáveis. O negacionismo e o efeito Dunning-Kruger pode ter consequências graves para a saúde individual e, pior, coletiva, porque antes fosse só um indivíduo que não quer se vacinar, mas acontece que nós vivemos em ambiente coletivo, pois podem reduzir a adesão a medidas de prevenção e controles de pandemia, como o uso de máscara, distanciamento social, vacinação. Por isso, é importante combater esses fenômenos com informação de qualidade, educação científica e diálogo respeitoso. As pessoas negam a eficácia ou segurança das vacinas por vários motivos, que podem estar relacionados à desinformação, ao medo, ideologias ou a crenças. Essas pessoas podem ter recebido informações falsas ou enganosas sobre as vacinas, que podem vir de fontes nada confiáveis, como redes sociais, sites sensacionalistas e teorias da conspiração. Elas também podem ter medo de possíveis efeitos colaterais das vacinas, que são raros e leves na maioria dos casos. Algumas pessoas também podem ter medo de agulha, ansiedade ou fobia. Além disso, algumas pessoas podem negar as vacinas por questões ideológicas ou religiosas e podem influenciar suas visões sobre a ciência, sobre a saúde, sobre a sociedade. Negar a eficácia ou a segurança das vacinas é uma atitude que prejudica a saúde de todos, pois reduz a proteção coletiva contra doenças infecciosas que podem causar mortes e sequelas graves. As vacinas são uma das intervenções mais eficazes e seguras da história da medicina, que salvaram milhares de vidas, erradicaram doenças como varíola e poliomielite, que inclusive podem estar voltando justamente porque os pais pararam de vacinar seus filhos contra a poliomielite. É uma vacina tão básica. Por isso é importante que as pessoas se informem sobre as vacinas com fontes confiáveis como órgãos de saúde pública, organizações internacionais e estudos científicos que sigam as recomendações das autoridades sanitárias sobre vacinação.
Está chovendo e eu espero que o áudio da chuva não atrapalhe o vídeo, porque eu acho esse vídeo muito importante. Apesar de que muita gente vai ignorar esse vídeo, mas eu acho esse vídeo extremamente importante. Voltando ao efeito Dunning-Kruger, existem vários estudos sobre o efeito Dunning-Kruger que exploram diferentes aspectos e consequências desse fenômeno. Por exemplo, alguns estudos investigaram como o efeito Dunning-Kruger afeta o desempenho acadêmico, profissional e social dos indivíduos. Outros estudos examinaram como o efeito Dunning-Kruger se relaciona com outros vieses cognitivos, como o efeito de uma superioridade ilusória, o efeito de falso consenso e o efeito de confirmação. Além disso, alguns estudos propuseram forma de reduzir ou mitigar o efeito Dunning-Kruger, como o feedback, a metacognição, a autorregulação e a educação. O efeito Dunning-Kruger é um viés cognitivo que faz com que as pessoas com pouca competência em um assunto superestimem as próprias habilidades, enquanto as pessoas com alta competência subestimem as suas próprias habilidades. Isso pode levar a problemas como a ignorância, constrangimento, decepção, insucesso e a própria injustiça. E eu trouxe esse assunto aqui e correlacionei com as vacinas, porque estamos perto de ter uma vacina contra a dengue. E eu fiquei muito feliz com essa notícia. Mas, como andei vendo nas redes sociais, as pessoas já estão falando groselhas sobre a vacina da dengue. Ai, tão rápido. Gente, a vacina da dengue levou 15 anos para ficar pronta. E já tem gente falando, não posso nem falar a palavra. E assim, quando veio a vacina da Covid, vocês reclamaram que ela ficou pronta rápido demais. E agora com a vacina da dengue, que demorou muito para ficar pronta, estou falando, gente, pelo amor de Deus, houve muitos estudos para chegar na vacina da dengue. E é uma evolução importantíssima na saúde. A minha filha teve dengue e foi muito complicada. Quase perdi minha filha em 2014 com essa maldita dengue. Então, quando alguém vier com ignorância para você falar mal das vacinas, falar para você não vacinar seus filhos, você olha para essa pessoa que é anti-vacina e lembra do cara do suco de limão. E aí você lembra que essa pessoa anti-vacina, ela é igualzinha à ignorância do cara que acredita que passar suco de limão vai deixá-lo invisível. Não seja igual a essa pessoa. Isso, sempre que alguém falar agora qualquer ladainha contra as vacinas, eu vou lembrar do moço que assaltou o banco com suco de limão na cara, acreditando que estava invisível. E você? Vai deixar seus filhos tomar vacina contra a dengue? Com certeza vai. Os meus 2 filhos já estão com todo o calendário vacinal completo de todas as vacinas, inclusive do HPV. Então, gente, bora vacinar. Não sejamos pessoas que passam suco de limão na cara e acham que está invisível. Falou? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.